Fala aí, galera do Fogão, iniciando aqui o nosso segundo vídeo do canal. E hoje, domingo de Páscoa, né? Aliás, aniversário da minha mãe, mandar um beijo pra ela. Vou estar com ela daqui a pouco. Então, uma boa Páscoa a toda a torcida alvinegra. E teremos uma Páscoa, será que de fortes emoções? Tem uma final da Taça Rio, parece. Botafogo e Audax jogam logo mais às 16 horas na Cidade do Aço pela vaga, né, da Copa do Brasil. E o Botafogo joga pelo empate, já que venceu ao apagar das luzes no primeiro jogo, né? Aquele gol do Sauer no finalzinho. E há aquela dúvida se o Botafogo vai mandar a campo uma equipe reserva ou mesclada ou até mesmo titular, já que o Botafogo tem um jogo muito importante na próxima quinta-feira em Erechim contra o Ipiranga pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o Botafogo já teve várias semanas cheias, né? Enfim, de treinamento segunda a sexta, e mesmo assim o Botafogo não performou, né? Então também não sei se adianta poupar muito a equipe para quinta-feira, né? E o Castro segue testando, o próprio Globoesporte.com, né? Comentou que ele praticamente não repetiu a escalação dos pontas, né? Tá testando Vitor Sá, Luiz Henrique, enfim, e não está tendo uma sequência, né? O próprio Luiz Henrique, existe aquela dúvida, né, se existe alguma ordem superior no Botafogo para que ele não escale o Luiz Henrique, já que o Luiz Henrique tem demonstrado uma melhora, né, desde que voltou ao Botafogo nos últimos jogos, mas existe também aquela questão do contrato dele, né, da obrigatoriedade de compra caso ele jogue um determinado número de jogos, né? Então vamos ver quem que o Castro vai mandar a campo. Eu estava reparando assim que ano passado, nos jogos mais decisivos, né, não necessariamente finais, né, mas jogos decisivos do Botafogo, o time do Castro não se saiu bem, né? Foi assim na última rodada do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Era que o Botafogo mal bem tinha chances de ir para a Libertadores e mais chances ainda para pré-Libertadores, na verdade, e foi aquele fiasco, né? A própria Copa do Brasil, que cada fase é eliminatória, então foram 2 vexames, né, contra o América Mineiro. Se a gente for falar recentemente no próprio Campeonato Carioca, jogos contra Vasco e Flamengo, que uma vitória em um desses jogos já praticamente garantiria o Botafogo nas semifinais do Carioca. Então eram jogos também decisivos e o Botafogo teve atuações muito ruins. Então isso me preocupa. Volto a dizer, hoje o Botafogo joga apenas por um empate frente ao Audax e tem muita gente achando que o Botafogo deve ir com uma equipe reserva a campo e que mesmo a reserva tem a obrigação de vencer o Audax. Seja como for, eu só espero que o Botafogo faça a sua parte, faça o dever de casa, mas não comemore ostensivamente essa possível vitória, né? Classificação, enfim, vitória da Taça Rio, não dê volta olímpica, enfim, porque não faz mais do que obrigação, né? Enfim, Botafogo, como eu disse, joga na quinta-feira contra o Ipiranga, um jogo lá em Erechim, e depois, em seguida, volta ao Rio para fazer a sua estreia, né, no Brasileirão, no Newton Santos, a estreia da grama sintética, né, contra o São Paulo. Então é uma semana bem importante para o Botafogo. A gente segue comentando a situação do Castro, né? Até vi outro dia numa live do Gentili, né? Fizeram um comentário, o Gentili concordou com esse comentário, eu também concordei, que às vezes dá a impressão de que se o Castro for demitido, ele no dia seguinte vai, tipo assim, fazer a caça às bruxas, né? Talvez o Textor tenha medo disso, né? Nesse ponto é verdade, assim, o Castro até poderia reclamar de que as coisas que foram prometidas a ele não foram cumpridas, né? Aqueles 6 reforços, o Botafogo acabou reforçando no final da janela, mas assim, não jogadores para chegarem e serem titulares, né? São mais apostas, né, como é o caso do Matias Segovia, e também agora o Diego Hernandes, que é um pouco mais do que uma aposta, mas ficou para a segunda janela. Então, a volta do Júnior Santos. Então, não dá para dizer que eram aqueles reforços que a torcida alvinegra e o próprio Castro esperavam no início do ano, né? Então, dá essa impressão, às vezes, que o Castro pode realmente botar a boca no trombone em caso de demissão, mas são coisas do esporte. Acho que a torcida, de modo geral, a maioria já
perdeu a paciência com o Castro, como eu comentei aqui ontem. Eu sou um desses também que não acredito mais numa reviravolta. Um ano, né? Um ano de Castro e a equipe não evolui. Enfim, a gente também fica sempre olhando no retrovisor, né? Sempre tem um comentário de alguém, volta Anderson, volta Jair Ventura, Cuca, né? São aquelas figuras assim que ficam no imaginário do torcedor alvinegro, mas seja como for, né? O Botafogo tem que ser muito assertivo agora. A gente aguarda aí os próximos capítulos. A gente espera que o Botafogo dê uma resposta em campo nesses 3 jogos que eu citei essa semana, porque senão a coisa vai ficar realmente mais feia do que já está, né? Enfim, galera, o canal estreou ontem. Eu não posso deixar de citar aqui o apoio de todos aí, os comentários positivos. Ainda está bem embrionário, né? Botei agora a bandeira do Fogão aqui, então aos poucos a gente vai melhorando aí para vocês. Quero agradecer especificamente a 3 pessoas, né? Que é o Medeiros, né? Canal do Medeiros, que me desejou boa sorte, aí se inscreveu no canal. A primeira inscrita do canal, Hanna Santos, neta do Newton Santos, né? Que é uma querida, enfim. Conheço o marido dela há muito tempo, gente boníssima, então valeu, Hanna. Tamo junto. E o Fabiano Bandeira também mandou uma mensagem. Eu não tive tempo de mandar mensagem para toda essa galera que eu admiro, né? Do Fogão, que está aí no mundo digital, mas aos poucos eu vou mandando e também vou agradecendo aí essas palavras de incentivo, né? Falando em mundo digital, eu botei aqui ontem o nome, né? Canal Botafogo Digital, só que depois eu fui pesquisar na televisão e vi que já existia um canal Botafogo Digital. É até difícil de achar um nome, porque já tem vários nomes muito legais aí que a galera usa. Então vou pedir para vocês, além de curtir e compartilhar o vídeo, né? Enfim, se vocês curtiram aqui o conteúdo, vou pedir para vocês sugerirem nos comentários nomes para o canal, ou então, em último caso, eu vou usar o meu nome mesmo, Carlos Albuquerque, canal do Carlos Albuquerque, algo do tipo, beleza? Uma última notícia aqui, para quem não viu, chegou ontem no Rio de Janeiro o Diego Hernandes, né, vindo de Montevidéu, do Montevidéu Wanderers, né, o time dele no Uruguai, mas veio só para fazer exames, né, médicos, físicos, enfim. Mas é bom saber que ele já está na área, né? Enfim, para a segunda janela, aí sim ele estrear. O próprio Medeiros falou no canal dele que o Campeonato Apertura, que corresponde ao primeiro turno do Campeonato Uruguai, termina em 13 de maio, então depois desse 13 de maio aí é capaz dele ter uma folguinha e depois já se reapresentar para os treinos no Lonier, porém só podendo estrear pelo Botafogo em julho, né? Que aí já é a fase da segunda janela. Mas é legal saber que ele já está na área e é um reforço aí que a gente acredita, né? Que seja, quem sabe, um futuro craque do Fogão. É isso aí, galera. Vamos ver então 16 horas em Volta Redonda, Botafogo e Audax. Se der, eu volto ainda hoje para a gente comentar esse jogo. Comente aí, dê aquele like, dá aquela moral aí pro canal. Que nome que você acha que deve ser o canal? Dá uma sugestão aí. Conto com vocês. Abraço, valeu, pra cima, Fogão!